Essa é a história da 12ª matriarca. Aquela que dá louvor estava do lado de fora da casa do Conselho da Tartaruga, esperando pela família que viria para uma cerimônia de nomeação. A mãe do clã se alegrou quando um dos membros de sua tribo deu à luz gêmeos durante as 2 luas passadas. O menininho e a menininha receberam nomes da mãe nos primeiros momentos após o nascimento, mas os nomes internos ou espirituais deveriam ser dados por uma sábia. A festa que se seguiria à cerimônia de nomeação era aberta a todos os membros da tribo, mas a cerimônia em si só contaria com a presença da mãe do clã, dos gêmeos de sua mãe biológica. Nomes espirituais ou internos nunca eram falados em voz alta e apenas a mãe da criança tinha permissão para ouvir o nome que a mãe do clã ou sábia outorgava, a fim de proteger o vulnerável espaço sagrado da criança de espíritos trapaceiros nocivos. O nome interior era a forma como um ser humano seria reconhecido no mundo espiritual. Qualquer espírito que chamasse um 2 pernas por um nome diferente do nome espiritual secreto não era confiável. Os espíritos dos ancestrais e os espíritos dos totens que se aliaram à humanidade oferecendo assistência sempre usaram um nome secreto da pessoa para fazer contato. Este dia de celebrações iniciaria as conexões dos gêmeos com o mundo espiritual. Aquela que dá louvor passou muito tempo em Tioe, a quietude, olhando para a orenda de cada criança. Cada um dos gêmeos tinha um conjunto diferente de talentos e habilidades, bem como essências espirituais únicas e individuais. O menino era guardado pelo espírito de jaguaro, cuja medicina era secular e potencial de liderança espiritual. O garotinho tinha potencial para se tornar um grande chefe e a capacidade adicional de carregar os talentos de um curandeiro. A menina era guardada pelo corvo, o guardião da magia, que buscou o vazio do desconhecido para efetuar a mudança. Juntos, esses gêmeos especiais poderiam realizar grandes coisas para a tribo, que comemorou sua chegada de braços abertos e com as melhores intenções. Aquela que dá louvor se virou examinando a área ao redor, admirando toda a grama verde exuberante e flores silvestres que cobriam a terra ao redor da casa do Conselho da Tartaruga. Aquela que dá louvor podia ver as colinas ondulantes do outro lado do prado alto, os pinheiros altos e os prados inclinados que desciam para o lago da montanha alta. A casa do conselho parecia uma tartaruga gigante andando na grama alta, descendo as colinas em direção à água. O telhado, abobadado, era feito de grama e coberto com grandes pedras chatas, dando a aparência do casco da tartaruga. A cabeça da tartaruga era feita de uma enorme pedra esculpida para realçar os olhos, mas a forma natural era exatamente como a cabeça da tartaruga marinha. Aquela que dá louvor absorveu toda a beleza ao seu redor e agradeceu pelas vistas gloriosas do planeta-mãe. Os gêmeos teriam momentos maravilhosos ao testar, provar, tocar e cheirar o mundo natural ao seu redor. Aquela que dá louvor podia imaginar como seria nascer em um mundo assim, abençoado e amaldiçoado com um corpo humano tão pequeno e indefeso. Ela sempre pensava em como havia caminhado pela terra em seu corpo já adulto, que permaneceria jovem para sempre. Deve ser difícil experimentar crescer em uma forma humana, ela refletiu, e, no entanto, pode ser um momento maravilhoso de descoberta e experiência amorosa no ambiente certo. Ela decidira acompanhar o crescimento dos gêmeos e se colocar no lugar deles para captar as lições de uma infância que nunca havia vivido. Quando Lua Brilhante veio subindo o caminho do lago, trazendo seus gêmeos embrulhados na frente do peito, em peles forradas, aquela que dá louvor observou o passo leve e o semblante brilhante da jovem mãe. Lua Brilhante tinha um bom senso de equilíbrio e o peso extra dos bebês parecia apoiá-la em vez de sobrecarregá-la. As longas passadas que a jovem deu no caminho para a casa do conselho eram um sinal claro de que ela era saudável e vital, deixando qualquer observador ver que o nascimento de gêmeos havia sido levado a sério. O sorriso radiante de Lua Brilhante brilhou na distância entre a jovem mãe e aquela que dá louvor.
A mãe do clã podia sentir o orgulho e a alegria que Lua Brilhante sentia ao continuar a jornada para a casa do conselho, para iniciar adequadamente os gêmeos no caminho da integridade espiritual. A cerimônia de nomeação garantiria que seu filho e sua filha encontrassem proteção em suas jornadas espirituais, enquanto seu crescimento físico era monitorado por 2 pais amorosos e uma família cheia de parentes amorosos. As 2 mulheres se abraçaram cautelosamente, certificando-se de não esmagar os gêmeos, e aquela que dá louvor ajudou Lua Brilhante a desamarrar os panos que prendiam os bebês contra o peito da jovem mãe. Quando aquela que dá louvor olhou nos olhos do pequeno menino, ela ficou satisfeita ao encontrar um olhar fixo, de olhos abertos, olhando para ela. A criança já estava fazendo jus à sua medicina jaguar. Aquela que dá louvor sorriu e acenou com a cabeça. Então estendeu a mão para a menina. Os olhos de ébano da garotinha brilhavam à luz da madrugada, refletindo uma magia oculta que não vacilava à luz do sol. Aquela que dá louvor riu, quando a menina semicerrou uma das pálpebras em uma piscadela involuntária. Um caminho descendente foi aberto no prado para permitir o acesso ao interior da casa do Conselho da Tartaruga. O telhado de concha estava acima da terra, mas a sala do conselho em forma oval estava abaixo, dentro de 2 fogueiras, uma em cada extremidade. Emitiam um calor acolhedor. Aquela que dá louvor fez Lua Brilhante sentar-se de frente para ela, nas vestes de pele que foram colocadas no centro do alojamento. A luz do avô-sol filtrava-se por 3 buracos no teto, um por cima de cada fogo e o terceiro oferecendo luz na zona onde as mulheres se sentavam com os bebês. Aquela que dá louvor acendeu o rolo de ervas doces e fumou todos os 4 cantos para trazer o espírito de doçura infantil antes de falar. Neste dia, chegamos diante da luz do amor do avô-sol que entra no corpo da mãe terra, iluminando nossos caminhos. A guardiã da cerimônia agradeceu pela saúde e vida da lua brilhante, que cuidará desses 2 pequeninos durante suas caminhadas na terra. Estas mulheres agradeceram a Suênio, o grande mistério, pelo dom da vida e da respiração e por toda a bondade que pode ser encontrada na boa estrada vermelha. Estas mães aqui agradecem a Iodase, a Mãe Terra, pela abundância que ela dá livremente para apoiar nossos caminhos humanos. Agradecemos às criaturas mestres que guardam os espíritos desses gêmeos e se ofereceram para serem totens para esses bebês. Esta que busca respostas pede humildemente que os espíritos ancestrais a guiem na busca dos nomes internos desses 2 pequeninos para que possam ser reconhecidos no mundo espiritual. O silêncio caiu na cabana e a luz do avô-sol brilhou brevemente como se uma nuvem tivesse se afastado, trazendo um feixe de luz iluminador para o círculo criado pelas 2 mulheres e os gêmeos. Aquela que dá louvor sorriu e então fechou os olhos como se estivesse olhando para dentro de seu próprio coração, sendo iluminada pelo lampejo de amor que o avô-sol enviara pela abertura no telhado. Aquela que dá louvor colocou a menina em um tronco oco cheio de peles macias de coelho e continuou. Esta sábia pede que o espírito desta menina seja reconhecido pelos ancestrais e que os antigos a abençoem como um nome que carregue e eleve seu espírito em todos os momentos durante sua caminhada na Terra. Esta mãe do clã pede que os espíritos da natureza, que serão os professores dedicados da criança, venham a esta tenda para que conheçam seu nome interior e o honrem por todos os sóis e noites de sua vida humana, trazendo conforto e coragem até a hora de largar seu manto e retornar a outra morada do mundo espiritual. Por esses pedidos, esta mulher agradece e elogia o caminho da beleza seguida por todos os espíritos chamados a esta cerimônia sagrada. A menina gorgolejou e balbuciou como se entendesse e então começou a olhar para algo invisível pairando acima dela. Aquela que dá louvor sentiu e viu os espíritos que vieram prestigiar a vida dessa criança, circulando as 4 direções. A guardiã de cerimônia e ritual ficou satisfeita ao ver que Lua Brilhante sentiu a mudança quando os espíritos entraram na sala e estava tentando disfarçar seu nervosismo, dando tapinhas no garotinho que ela segurava no ombro.
Aquela que dá louvor garantiu à jovem mãe que tudo estava como deveria ser e que os espíritos que se reuniram eram benevolentes e gentis. A mãe do clã observou cada espírito reunido, passou pela garotinha e abençoou o espírito da criança, tocando sua orenda ou essência espiritual. Então, aquela que dá louvor sentiu o nome espiritual do bebê se formar dentro do conhecimento interior de seu coração, e como uma bolha, o nome subiu de seu coração para os lábios, derramando-se na cabana como som de água limpa. Lua brilhante. Os antigos abençoaram sua filha com um nome pelo qual ela será conhecida no mundo espiritual. Ela será chamada de Canção do Cachimbo, e o corvo é o seu protetor. Canção de Cachimbo é a música que flui através da fumaça de todas as nossas relações, trazendo unidade com todas as coisas. Essa unidade encontrada através da Canção do Cachimbo é a magia que permite que as duas pernas mudem e se abram para os milagres da vida humana, que vem da atitude correta. Essa menina será um exemplo para aqueles ao seu redor, por meio de sua capacidade de viver sua vida, como a canção de unidade que vem do cachimbo. Outros observarão maneiras pelas quais podem tocar a magia da vida que vem quando a humildade e a gratidão estão presentes. Depois de agradecer as bênçãos dadas à Canção do Cachimbo pelos antigos e agradecer aos espíritos da natureza por terem vindo fazer parte da cerimônia de Canção do Cachimbo, a mãe do clã deu a todos os espíritos que haviam reunido permissão para seguir seus caminhos. Quando a casa do conselho foi esvaziada, aquela que dá louvor entregou a Canção do Cachimbo para sua mãe e pegou o menino em seus braços. Quando ela encontrou seu olhar ousado, aquela que dá louvor ficou impressionada com o olhar astuto da criança. Era como se ele pudesse ver através de seu corpo e dentro da vastidão de sua orenda. Essa criança não tinha medo de nada e seria um bom líder e curandeiro para sua tribo. Como sua irmã, este irmãozinho era um dos ancestrais que havia retornado para continuar a próxima volta da roda de cura, caminhando em forma humana mais uma vez. Quando a sábia colocou o garotinho no berço de toras, sua mãozinha alcançou o dedo da mãe do clã, fechando o punho, segurando-o como se pretendesse manter a atenção da mãe da abundância. Aquela que dá louvor abriu sua mente e tentou se conectar com a intenção enviada por este antepassado em um corpo minúsculo. Quando suas mentes se encontraram na fusão de seus espaços sagrados, ela ouviu seus pensamentos. Vovó, eu vim ensinar ao meu povo a importância de equilibrar seus caminhos espirituais com os papéis que escolhem para trilhar na vida. Pretendo ser um exemplo vivo de homem que equilibrou sua capacidade de raciocínio e bom senso com a receptividade espiritual do princípio feminino. Você vai me ajudar nessa jornada e ser minha professora? Aquela que dá louvor respondeu a ancião no corpo do bebê com um aceno de cabeça, permitindo que o calor em seu coração passasse por sua mão e entrasse no minúsculo punho que segurava seu dedo. Então, ela começou as mesmas ações de graça cerimoniais usadas com a nomeação de sua irmã, convidando todos os espíritos aliados do menino para entrar no alojamento. Quando todos estavam reunidos, a sábia iniciou seus pedidos ao grande mistério. Suênio, grande e eterno mistério, esta mulher aqui pede que você abençoe o caminho deste ancião que retornou. Esta sábia pede que minha influência na vida desta criança seja útil, carinhosa e nutridora, apoiando sua intenção nesta caminhada na terra. Esta mãe do clã agradece à Mãe Terra pelo presente de seu corpo, que carregará o espírito desta criança através dos muitos verões de sua vida. Esta humilde serva pede que seu coração seja abençoado pelos ancestrais que escolheram o nome espiritual do menino. Que aqueles ancestrais encontrem o coração desta mulher puro e enviem aquele nome para que seu coração entenda e para que seus lábios falem. Uma rajada de vento voou pelos buracos de fumaça sobre as duas fogueiras nas extremidades do alojamento e criou uma explosão de chamas que assustou Lua brilhante. Aquela que dá louvor estendeu a mão e deu um tapinha na mão da jovem mãe para tranquilizá-la de que tudo estava bem. Então, fechou brevemente os olhos para olhar em seu próprio coração. O surgimento de uma bola de fogo no centro do coração da mãe do clã acelerou seu pulso e a fez respirar fundo.
O cheiro de fumaça de madeira flutuava pela cabana. Os reflexos da luz dos buracos de fumaça dançavam e as paredes da cabana, feitas do corpo da Mãe Terra, exalavam um rico perfume. O cheiro de terra úmida misturado com a palha e as folhas que foram comprimidas em cada tijolo de barro envolvia o ambiente, sinalizando o amor sendo enviado como uma bênção da Mãe Planetária. Aquela que dá louvor abriu os olhos e disse: Lua brilhante, a Mãe Terra e os ancestrais abençoaram seu filho com um nome espiritual. Seu caminho refletirá a medicina que ele carrega e ele será reconhecido no mundo espiritual pelo nome de flecha que fala. A flecha é o símbolo do caminho da verdade, perfeitamente equilibrado para o voo, direcionado para um objetivo. Este menino crescerá e falará com a verdade em sua língua. Flecha que fala guiará as pessoas através do exemplo, enquanto ele usa sua medicina para curar e sua sabedoria para mostrar aos outros como agradecer pela verdade em suas vidas. Juntos, seus filhos terão muitas oportunidades de mostrar à nossa tribo como seguir o caminho da beleza. Luz Brilhante sentou-se na quietude do momento, absorvendo tudo que a mãe do clã havia dito. Seus bebês precisariam ser nutridos e amados de uma forma que apoiasse o desenvolvimento de suas habilidades. A mente da jovem mãe estava repleta de memórias de sua própria infância e de como ela passou pela incerteza de crescer. Ela se lembrava de todos os desconfortos daqueles anos de adolescência e de como se sentia tão deslocada entre as outras jovens da tribo. Então, ela acreditava que nunca encontraria um companheiro ou teria filhos. Agora, ela havia se tornado a companheira de um homem forte, corajoso e gentil, que a amava profundamente. E ela estava orgulhosamente sentada na casa do Conselho da Tartaruga, na cerimônia de nomeação de seus 2 lindos filhos. Ela sentiu que a abundância em sua vida se devia à orientação e encorajamento amoroso da mãe do clã, que se sentou à sua frente, compartilhando um dos momentos mais preciosos da vida da jovem mãe. Aquela que dá louvor estava tendo os mesmos pensamentos, ao se lembrar de como o caminho da vida havia mudado para a Lua Brilhante. Quando jovem, Lua Brilhante era toda cotovelos e olhos. Por mais que a garota tentasse ser graciosa, ela caía sobre os próprios pés, derrubando tudo em seu caminho. Ela foi ridicularizada impiedosamente pelas outras garotas da sua idade, que apelidaram Lua Brilhante de guindaste de tropeços. Era verdade que a garota parecia uma garça com pernas longas e magras, e lábios carnudos que sempre pareciam franzidos, em um beicinho que continha uma enxurrada de lágrimas solitárias. A única pessoa que viu aquelas lágrimas foi aquela que dá louvor. No 14º verão da vida de Lua Brilhante, ela correu para a floresta depois de uma sessão de xingamentos particularmente cruel, quando ela não foi incluída nos jogos de outras garotas. Aquela que dá louvor encontrou a garota chorando incontrolavelmente, com os braços em volta de um choupo gigante. O coração da mãe do clã se compadeceu com a criança, sabendo que ela não tinha parentes que a confortassem. A mãe de Lua Brilhante abandonou seu manto, deixando sua forma terrena para caminhar no mundo espiritual no 3º verão da vida da menina. O pai da criança havia se casado com uma viúva com 3 filhas, que eram as beldades da tribo, deixando a criação de sua própria filha para sua nova esposa. A nova mãe de Lua Brilhante não era uma mulher má, mas era orgulhosa e constantemente se gabava dos talentos de suas 3 filhas elegíveis, nunca dando uma palavra de encorajamento para sua enteada solitária. Crescer em uma tenda cheia de meia-irmãs, aparentemente perfeitas, afetou a autoestima de Lua Brilhante, especialmente quando a lei tribal ditava que meninas adolescentes não deveriam preocupar seus pais com nada. As mulheres eram responsáveis pelo treinamento tradicional das meninas da tribo. Ser ignorada ou ocasionalmente falada como uma reflexão tardia, juntamente com os comentários degradantes passados por 3 meias-irmãs, quando os adultos não estavam presentes, criou uma vida vazia e quase insuportável para a Lua Brilhante. A encorajadora achou a situação um desafio. Aquela que dá louvor levou Lua Brilhante em seu coração naquele dia na floresta e passou muitas temporadas alimentando o coração partido da garota, mostrando a ela como recuperar a magia da vida.
No início, a mãe do clã segurava e embalava a menina, deixando-a saber que alguém a amava e que havia um lugar seguro para deixar suas lágrimas rolarem. A guardiã da magia mostrou à lua brilhante como contar cada bênção e como ser grato por cada lição da vida. Às vezes, aquela que dá louvor se encolheu quando ouviu as bênçãos pelas quais Lua Brilhante agradeceu. Ouvi-la agradecendo a Suene o grande mistério, pela passagem de um dia quando ninguém a enganou de propósito ou despojou a Lua Brilhante de seu senso de identidade com comentários cruéis, fez com que a mãe do clã sentisse a dor ainda profunda dentro da criança. A mãe do clã continuou a dar encorajamento amoroso e elogios à Lua Brilhante por cada conquista que a garota dominava. Finalmente, no 16º verão de sua vida, Lua Brilhante começou a florescer. A graciosidade que havia escapado dela durante a juventude de repente floresceu, dando à jovem a recompensa de aprender a acreditar na magia da vida. Todas as lições de aquela que dá louvor, de agradecer, a fim de abrir espaço para a abundância encontrada no caminho da beleza, se concretizaram. Ao aprender a agradecer, Lua Brilhante também aprendeu a abrir espaço e receber as bênçãos enviadas a ela. A magia de se tornar uma jovem autoconfiante foi trazida à plenitude por meio da orientação compassiva e atenciosa daquela que dá louvor. As noites em que chorava silenciosamente até dormir eram coisa do passado. Lua Brilhante tornou-se uma jovem cheia de graça, esbelta, exibindo uma força dentro de si, sua conexão com sua orenda e o grande mistério. Fora de sua dor anterior, a garota desenvolveu uma sensibilidade para os sentimentos dos outros que lhe deu uma gentileza que atraiu todos os jovens guerreiros da tribo. Não foi uma grande surpresa para aquela que dá louvor quando o filho do chefe, Fogo Dançante, trouxe 7 cavalos e 10 túnicas de búfalo para o pai de Lua Brilhante e pediu sua mão. Havia algo muito especial na jovem que agora fazia com que os outros se virassem e olhassem com admiração quando ela passava. A marca da dor antiga foi transformada em muito mais do que sua beleza física. Fiel ao nome dela, uma luz interior brilhou nos olhos de Lua Brilhante. Os raios cor de pêssego do avô Sol ao pôr do sol e a luz prateada da forma ascendente da avó Lua se misturaram dentro da orenda da jovem. Quando os gêmeos nasceram, Lua Brilhante viu seus filhos como a manifestação das bênçãos pelas quais ela era grata. Nutridas dentro de seu corpo como sementes do futuro durante os anos que ela levou para curar as feridas do crescimento. Os nomes de nascimento que ela escolheu para os gêmeos refletiam aspectos de si mesma e de seu companheiro, Fogo Dançante. Ela nomeou seu filho Sol Ardente e sua filha Lua Crescente do Melão. Esses eram os nomes que seriam usados pela tribo, identificando os gêmeos em suas caminhadas terrestres. As memórias da jornada que levaram a esta cerimônia de nomeação na casa do Conselho da Tartaruga foram anotadas e honradas por ambas as mulheres. A história de Lua Brilhante representou o potencial do espírito humano. Aqueles 2 pernas que souberam ter fé e agradecer por cada bênção e lição de vida, criaram um espaço para receber a abundância do grande mistério. A mudança gradual na atitude de Lua Brilhante durante seus anos de dor emocional deu origem a um sonho de realização que traria felicidade contínua ao longo de sua caminhada na Terra. Aquela que dá louvor falou, trazendo as 2 mulheres de suas memórias e para o sentimento especial do momento. Estas mulheres agradecem a todos os nossos parentes pelos dons da vida abundante trazidos pelo grande mistério. Estas mulheres, como mães da força criativa, humildemente pedem as bênçãos contínuas da vida e da respiração para que o nosso amor seja sentido nas vidas destes gêmeos. Esta mãe do clã agradece pela oportunidade de compartilhar este raro momento e pelas bênçãos concedidas por todos os espíritos que irão guiar os caminhos destas crianças. Esta sábia agradece pela boa medicina que o Criador colocou dentro dos corações desses membros da família e pela maneira como esses presentes de amor tocarão todos ao seu redor durante suas caminhadas na terra. Da Nahoe é dito:
As duas mulheres terminaram a cerimônia sentando-se em Tiyoe, a quietude, dizendo suas palavras pessoais de agradecimento em silêncio. Em seguida, cada mulher carregava um gêmeo e caminhava no sentido horário ao redor da casa do conselho, parando em cada escudo da mãe do clã. Os gêmeos foram ritualmente apresentados aos presentes que cada mãe do clã carregava e foram abençoados pela presença da caveira de cristal de cada mãe do clã, que continha as lições espirituais e a sabedoria que cada uma das 13 mães do clã poderia transmitir. Quando Lua Brilhante e aquela que dá louvor emergiram da casa do conselho da tartaruga com as gêmeas, Fogo Dançante estava esperando. O pai radiante pegou sua filha daquela que dá louvor e caminhou com sua família pelo caminho até o lago. O terreno cerimonial havia sido preparado e todos os membros da tribo usaram suas melhores camurças cerimoniais para a ocasião. Carne de alce, veado e búfalo assados em fogueiras e os cheiros doces de sopa de abóbora e frutas silvestres flutuavam no ar. Milho torrado e tubérculos silvestres eram servidos pelas mulheres em tigelas comprimidas e ocas, junto com abóbora cozida no vapor e verduras silvestres. O terreno de dança foi limpo e os tambores powwow se alinharam no círculo, esperando os ansiosos membros da tribo que expressariam sua alegria pela família através da dança. Depois de um dia cheio de festa, os últimos raios do avô-sol tocaram o horizonte ocidental da nação do céu, trazendo todas as cores gloriosas do crepúsculo. No céu oriental, a avó-lua já havia subido para contemplar o avô-sol. Como dois dançarinos se oferecendo para compartilhar corações e mãos, o sol e a lua abençoaram a ocasião, com a mesma exibição celestial que mostraram à tribo humana na noite em que a lua brilhante nasceu. Aquela que dá louvor não foi a única a perceber o significado dos presságios encontrados na grande nação estelar. O pai de Fogo Dançante, o chefe chamado Campo do Urso, observou silenciosamente os avós celestiais da tribo humana enquanto eles compartilhavam a dança de suas luzes combinadas. Campo do Urso falou estas palavras, anunciando à sua tribo o prelúdio da dança. Nós nos reunimos aqui para celebrar o nascimento e o início da vida espiritual de meus netos. Como acontece com cada nova adição à nossa tribo, agradecemos ao grande mistério pelas gerações recém-nascidas, que representam a continuação da vida. Confiamos que suas vidas abençoarão e enriquecerão todos os círculos da vida mantidos por todas as nossas relações. Agradecemos pela celebração de sermos seres humanos vivos e respiradores, que recebemos tudo de que nós sempre necessitamos através da abundância de nossa Mãe Terra. Nossos avós, avô Sol e avó Lua, abençoaram esta ocasião mostrando nos seus rostos, dançando juntos no céu noturno. Os gêmeos serão estes dançarinos do céu, trazendo a boa medicina para a nossa tribo, que cresce de maneiras diferentes, mas igualmente belas. Enquanto dançamos e celebramos este novo começo, lembremo-nos do precioso dom da vida e de como nossa celebração mostra a Mãe Terra e o Pai Céu nossa gratidão. Danarro. Gritos de alegria e o ritmo dos tímpanos começaram a chamar os dançarinos para a dança. Os homens entravam no círculo primeiro como protetores das mulheres, crianças e anciãos. Como sempre, os homens patrulhavam à frente para garantir uma trilha segura para os outros seguirem. Então, as mulheres avançaram, algumas com berços nas costas, permitindo que seus bebês sentissem o ritmo das batidas do coração da Mãe Terra, através da batida dos tambores. As crianças seguiram e os anciãos ocuparam seus lugares de honra ao redor do círculo, representando os anos de sabedoria que mantiveram o círculo tribal unido em unidade, como uma grande e extensa família. Aquela que dá louvor ficou ao lado de Campo do Urso, admirando os dançarinos e a forma como cada um expressava sua gratidão por meio de passos ou mergulhos. Tarde da noite,
As fogueiras iluminavam os rostos felizes dos dançarinos. Parecia que o mundo inteiro compartilhava da alegria desta noite de corações felizes. A mãe do clã, que era a guardiã da cerimônia e do ritual, olhou para seus filhos tribais e viu a bondade em cada um deles. Ela silenciosamente agradeceu pela bênção que o grande mistério colocou sob sua guarda. A mulher sábia tinha o conhecimento de que toda cerimônia e ritual era motivo de celebração e que toda celebração era uma forma de retribuir a gratidão ao Criador de todas as coisas. Quando seus filhos humanos abriram seus corações para agradecer, eles também abriram seus corações para receber e reivindicar as alegrias da boa estrada vermelha. Lua Brilhante tocou a bolsa de medicinas em seu pescoço, que era feita de couro de alce e penas de peru. A jovem mãe estava se lembrando de como havia recuperado seu verdadeiro eu por meio da compreensão da medicina de autoestima do alce e, mais tarde, por meio da medicina do peru, sobre como liberar e doar sua dor. A fiel gratidão de Lua Brilhante trouxe a ela a vida que ela sempre sonhou, encontrando um companheiro amoroso que honrava quem ela era. Tendo visto a dança do céu do avô Sol e da avó Lua, aquela que dá louvor teve a certeza de que as duas crianças fortes, sendo homenageadas com esta celebração, abençoariam a tribo, continuando o legado de amor e respeito mútuo iniciado por seus pais. A mãe do clã olhou para a grande nação estelar e viu uma pessoa nuvem flutuando perto da luz da avó Lua. Aquela que dá louvor notou que nenhuma outra nuvem agraciou a nação do céu. A nuvem solitária mudou para a forma do totem da mãe do clã, Búfalo. A nuvem branca e ondulante Búfalo caminhou na frente da face cheia da avó Lua, tocando aquela que dá louvor de uma forma profunda. O búfalo branco sinalizou para a mãe do clã que seus presentes para a Lua Brilhante de encorajamento, elogios e amor criaram um solo fértil e mágico para as sementes dos sonhos de uma garotinha solitária serem colhidas. Lágrimas de gratidão rolaram dos olhos da sábia, permitindo que a mãe do clã recebesse os agradecimentos enviados a ela pelo grande mistério. O grande búfalo branco da abundância estava mostrando a ela que, ao longo do tempo, seus dons amorosos poderiam restaurar a magia perdida na vida daqueles seres humanos que estavam dispostos a mostrar gratidão pelos milagres invisíveis da vida ainda por vir.